Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de atraso na execução do contrato. A empresa não executou o contrato dentro do cronograma que era previsto para ela executar. O que será que aconteceu? Quais são as consequências? O que eu devo fazer como administração? O que eu devo fazer como empresa? Esse vídeo vai abordar o aspecto dos dois lados da mesa. O que a administração deve fazer e o que a empresa deve fazer. Fica comigo até o final para você ter todas as informações de como proceder. Antes da gente começar, você já sabe, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, salvar esse vídeo para consultas futuras, porque você sabe que aqui eu te entrego conteúdo direto, objetivo, sem enrolação. Então vamos lá. A empresa atrasou a execução do contrato. Por algum motivo, ela tinha que ter executado o objeto de um determinado cronograma e não executou. Pode ser serviço, pode ser fornecimento, pode ser uma obra, pode ser um serviço de engenharia, pode ser um serviço intelectual, qualquer objeto. Ela atrasou o cronograma de execução. Eu, como fiscal de contrato, e aí é importante você já entender a função de cada servidor. Eu, como fiscal de contrato, o que devo fazer? O primeiro ponto é apontar a irregularidade para o gestor. Muitos órgãos públicos têm o costume do fiscal questionar a empresa, do fiscal notificar a empresa, abrir prazo para a empresa se manifestar, dar lá 2 dias, 5 dias úteis. Isso não tem previsão legal. Eu até fiz um Reels outro dia no Instagram sobre isso, teve muita discussão dizendo que às vezes resolvia. Pois é, mas às vezes a gente está tratando de um objeto que não pode ter a interrupção do fornecimento ou do serviço sob pena de um prejuízo muito grande para a administração. Então, o fiscal, quando se depara com um atraso na execução do objeto, ele tem que ponderar que objeto é esse, né? Que contrato é esse? É essencial? Eu não posso ficar sem o objeto, porque se o objeto é premente, é urgente, é necessário, é importante, é essencial, eu não posso ficar sem. Notificar a empresa de que ela está atrasada, notificar a empresa de que ela deve cumprir o cronograma, perguntar o porquê, ainda no âmbito do fiscal, só vai gerar mais atraso e, eventualmente, um desabastecimento para a administração. Então, nesses casos em que o objeto é importantíssimo para a administração, eu te recomendo, servidor, que não perca tempo com essa interlocução. Já aponte o descumprimento do cronograma físico-financeiro para o gestor, para que o gestor já abra prazo de defesa para a empresa. Se a empresa tem uma justificativa plausível, daqui a pouco a gente vai falar sobre a empresa, fique tranquilo, mas se a empresa tiver uma justificativa plausível, não tem problema nenhum, ela rapidamente vai se defender e vai tudo ser solucionado sem problema nenhum para nenhuma das duas partes. A questão é não perder tempo com essas notificações contratuais que não têm previsão legal e que acabam trazendo mais morosidade e resultando num desabastecimento para a administração. Então, o primeiro ponto é o fiscal ponderar que tipo de objeto é. Eu tenho liberdade, eu tenho tempo, eu tenho estoque para questionar a empresa, né? Se tiver, ok, o próprio fiscal pode questionar. Se não tiver, já comunique o gestor do contrato para que o gestor emita ofício abrindo prazo de defesa para a empresa para que ela possa se defender. E aí a gente vai entrar num outro assunto que é o processo punitivo. Tem até vídeo meu aqui no canal e tem um curso específico, vou deixar o card aqui, tem um curso específico de EAD gravado já para você assistir no seu tempo, na sua velocidade, com todos os detalhes de como conduzir esse processo punitivo, tanto você, servidor da administração pública, quanto você, empresa, como se defender, tá? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas é importante que vocês ponderem a urgência do objeto e aí então abram a notificação, se tiverem tempo para isso, ou 2, já abram o processo punitivo com prazo para defesa. Eu, particularmente, não gosto de perder tempo com notificação. Sempre que há descumprimento de contrato, atraso de execução por parte de contratado, eu normalmente já emito ofício abrindo prazo de defesa de 15 dias úteis na nova lei de licitações para que não tenha problema. Mas há um outro ponto a se ponderar também nesse atraso de execução. E isso é muito importante. Vou até colocar a tarjeta aqui, ó. Atenção, né? Por quê? Tá, Ricardo, eu abri o prazo para a defesa de 15 dias úteis. A empresa tem 15 dias úteis para se defender, mas eu não tenho 15 dias úteis de estoque. Bom, a gente tem que pensar então numa solução para que o posto de saúde não fique desabastecido, que o serviço não seja interrompido. E essa solução pode ser sim uma contratação emergencial. Eu não faria contratação por miúdas, contratações verbais, contratações por dispensa de valor. Eu faria uma dispensa emergencial, porque eu tenho todas as justificativas para fazer uma dispensa emergencial. Eu vou dizer, olha, eu tinha a licitação X, eu tive o contrato tal, a empresa sem nenhum tipo de aviso parou o fornecimento, a prestação do serviço,
serviço, eu não posso ficar desabastecido, eu tenho estoque, eu tenho demanda para tantos dias, ou se é um serviço eu nem tenho, né? Não tem que se falar em estoque, e eu preciso da continuidade desse serviço, vou contratar emergencialmente. E aí você faz todo o processo de contratação emergencial, contrata outra empresa, né, para a resolução do problema. Também tem vídeo aqui no canal sobre contratação emergencial e a gente pode fazer eventualmente até um treinamento específico sobre contratação emergencial. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de treinamento. E aí então você vai contratar essa empresa emergencial para suprir essa necessidade enquanto o processo punitivo está se desenrolando, enquanto a empresa eventualmente se justifica, porque pode ser um desabastecimento momentâneo. A empresa pode não ter abandonado definitivamente o contrato, pode ter sido, por exemplo, uma greve que não permitiu o desembaraço alfandegário do produto que veio do porto, pode ser um perdimento de carga, aconteceu com um cliente uma vez, né, um perdimento de carga, teve uma tempestade no meio do oceano e o container caiu na água, tem até seguro pagando a despesa, enfim, você pode ter provas disso, né? A gente vai falar sobre a empresa daqui a pouquinho. E aí então, você contrata emergencialmente. A diferença, esse é um ponto importante, a diferença entre o valor emergencial e o valor da tua contratação originária que não foi cumprida, que está em atraso, pode ser imputado ao contratado caso ele tenha culpa do descumprimento contratual. Então esse é um ponto importante também, é o que a gente vai chamar de multa compensatória. Então é possível. Então do ponto de vista da administração, o que a gente precisa? Velocidade. Descumprir o contrato, no dia seguinte, tá? Não é uma semana depois, não é mandar e-mail, mandar WhatsApp, ligar para a empresa, não. Formalizar no dia seguinte que a empresa está em atraso na execução. Aí o fiscal vai ponderar se eu tenho estoque, se eu tenho tempo, se eu tenho quantitativo, se é algo urgente ou não é, se é algo essencial ou não. E aí eu sempre recomendo, comunique formalmente o gestor para que o gestor também imediatamente já abra ofício para que a empresa se defenda no prazo de 15 dias úteis. E aí você vai tocar todo o processo punitivo e apurar se a empresa tem culpa ou não. Se a empresa tiver culpa, pune, né? Não há que se falar necessariamente em rescisão contratual, você pode só punir com uma multa e continuar a execução do contrato. Rescisão não é sanção, rescisão é escolha da administração, isso é um ponto importante, né? E se a empresa não tiver culpa, ok, você retoma a execução do contrato e não pune a empresa, né? Então esse é um ponto pelo lado da administração. Agora você que é empresa, né, e teve um atraso na execução do contrato ou sabe que vai atrasar a execução do contrato, primeiro, se você já sabe que vai atrasar a execução, já comunique à administração. Isso demonstra boa-fé contratual, né? Olha, eu tinha que ter recebido o produto na minha empresa em tal data para poder colocar na transportadora e te entregar em tal data. Eu não recebi nesta data. Então eu já sei que eu não vou conseguir te entregar nessa outra data. Já comunique antes mesmo de vencer o prazo. Tem empresa que espera vencer o prazo, espera a administração questionar para daí se defender. Mostre boa-fé contratual. Por quê? Porque isso pode ser um atenuante no processo punitivo que ela vai instaurar. Né? Olha, eu te avisei antes que eu tive esse problema, né? Talvez não fosse nem necessário o processo punitivo, porque eu antecipadamente já te avisei. Então esse é um primeiro ponto, antecipe sempre a notícia se for possível. Ponto 2, colete prova dos seus argumentos. Se você disse que a carga caiu do navio e se perdeu, apresente provas disso. É obrigatório você apresentar a prova da sua alegação. O ônus da prova incumbe a quem a alegou, né? Então, quem alegou os fatos. Então, é importante que você tenha prova. Se você, eventualmente, tem greve dos seus funcionários, apresente a prova da greve. Se você teve greve no porto que impediu o desembaraço da mercadoria, apresente a prova. Serve notícia de jornal, serve nota fiscal comprovando que o preço está maior, serve uma declaração da fábrica do equipamento dizendo que descontinuou aquela marca. Agora veja, alguns erros muito comuns por parte da empresa, né? Às vezes ela atrasa a execução do contrato porque ela se comprometeu na licitação a fornecer uma marca e modelo de produto e quando ela, depois de vencer a licitação, vai comprar essa marca e modelo, está muito mais caro do que ela pensava. E aí ela fica procurando outros fornecedores para tentar achar um preço condizente para entregar para a administração. Amigo, você fez tudo errado. Você tem que amarrar os preços, você tem que amarrar os seus fornecedores, você tem que amarrar os seus custos antes de participar da licitação, justamente para não se colocar nessa situação. Porque se essa situação ocorrer, você será punido por falta de planejamento na execução contratual. Não é? Ricardo, mas eu estava contando com uma marca e modelo específico e não acho no mercado. Se você não está achando a marca e modelo no mercado, não espere dar a data de fornecimento. Já comunique à administração, olha, não estou localizando a marca e modelo X que eu cotei na proposta.
Posso substituir pela marca e modelo Y? E aí, junto com este pedido, e esse é um erro também muito comum das empresas, de não encaminhar a documentação que comprova a equiparação. Os produtos têm que ser similares, têm que ser equivalentes, né? A marca X com a marca Y, o modelo X com o modelo Y tem que ser equivalentes. Então já apresente essa prova. Não peça simplesmente a troca, já mostre que é equivalente com um laudo, com manuais técnicos, né? Com uma análise técnica de ambos os produtos, comparando e dizendo, ó, tá vendo? Ó, eles são muito semelhantes, eles são muito equivalentes, vocês poderiam aceitar essa outra marca. E aí pede para a administração, instrua o processo. O atraso de execução de contrato por parte da empresa, né, as providências a cargo da empresa ficam muito adstritas, o ponto principal é a prova do motivo do atraso. Muitas empresas simplesmente alegam, né? Atrasou na transportadora, a carga se perdeu, o funcionário pediu demissão, mas não provam os fatos, né? Poxa, se a transportadora atrasou, você está cobrando a transportadora? Identifique na sua defesa, identifique na sua argumentação quem é a transportadora, mostre na sua defesa quando você encaminhou a carga para a transportadora, mostre no seu contrato com a transportadora qual é o prazo que ela tinha para entregar, demonstre que a falha foi dela e não sua, que entregou muito tarde para a transportadora. Então faça a prova mostrando que você não tem culpa, que a culpa é de terceiro, ou que era um fato, uma situação da natureza, né, uma ação humana que é impossível de ser controlada, como uma greve, um temporal que impediu a execução, um caso de obras, né? A obra está atrasada porque choveu muito. Tá, mas não adianta você alegar que choveu muito. Traga uma análise do índice pluviométrico da região, entre nos sites de controle, né, meteorológico, embaixa ali o controle pluviométrico e mostra, olha, choveu mais do que a média. Desenhe, né? Faça, ó, a média é tantos milímetros, choveu tantos milímetros por dias seguidos, olha, nessa época do ano não tinha que chover, choveu muito, né? Faça a prova, porque sem a prova, as chances de você ter a instauração do processo punitivo e ter a sanção contra a empresa é muito grande, né? Eu volto a dizer, lá no nosso curso sobre processo punitivo, tá gravado, vou deixar de novo aqui o card para vocês, tá gravado, você pode assistir no seu tempo, é um curso tanto para servidor quanto para empresa, né? Eu te ensino especificamente como fazer cada um desses pontos. Então, atrasar a execução do contrato em si não é, de imediato, né, culpa da empresa. Podem existir diversos fatores que contribuíram para o atraso. Fatos de terceiros, greve, fatos naturais, uma tempestade, né? Culpa da própria administração, eventualmente. Eu tive uma vez um cliente que atrasou a execução num serviço de capinagem, porque quando ela foi fazer a capinagem do lote, ali do terreno, tinha uma família de sem terra ali habitando aquele espaço. E cabe à administração removê-los e não ao contratado que vai fazer a capinagem. Culpa da própria administração. Então você precisa provar isso com relatórios fotográficos, notícias de jornal, relatórios de seguradoras, documentos de mídias especializadas demonstrando, né, do fabricante do produto, demonstrando que a culpa é de terceiro, a culpa é de uma ação da natureza, mas não é sua. Isso é muito importante. De qualquer forma, e aí vale para os dois, atrasou a execução do contrato, mas há a intenção da administração de manter a execução do contrato, nada impede, com aplicação de sanção ou não, a nova lei de licitações inclusive deixa isso muito claro, nada impede que, aplicando sanção ou não, as partes componham um aditivo para a adequação do cronograma físico-financeiro. Em outras palavras, componham, assinem um aditivo para reformular o prazo contratual, a vigência contratual e também o cronograma de execução. Bom, atrasou por sua culpa, ou atrasou porque choveu muito, ou atrasou por minha culpa, tanto faz. Quero a execução do contrato ainda, e a administração deseja a execução do contrato, então vamos refazer aqui o nosso cronograma. E aí as empresas vão assinar. É óbvio que, como a gente está falando de um cronograma novo de execução, a empresa poderia se opor. Caso a empresa se oponha, caberá à administração ponderar se é motivo então para rescisão unilateral, com aplicação de sanção, se o motivo não for declarado, se a empresa não alegou um motivo justo para não assinar essa adequação de cronograma, ou se ela vai continuar com o cronograma original. Mas é possível, então, independentemente de ter sanção contra a empresa ou não por força do atraso, refazer este cronograma de execução, refazer o prazo de vigência.
Vigência contratual não tem nada a ver com sanção, são coisas diferentes. Eu posso rescindir unilateralmente, eu posso readequar em acordo entre as partes, ok? Então, vejam que o atraso de execução tem várias possibilidades e demanda tanto da administração quanto da empresa contratada providências específicas. Da administração, velocidade, da administração, ponderação sobre a urgência sobre o objeto, eventual nova contratação emergencial, e do contratado, prova dos motivos que causaram o atraso. E de ambas as partes, né, a força de vontade para definir se vai ser dado continuidade à execução do contrato ou se será rescindido o contrato por acordo entre as partes ou unilateralmente pela administração. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, salvar para consultas futuras e eu te espero no vídeo da próxima semana. Tchau! Pessoal, uma novidade aqui no canal do professor Ricardo Ribas. Agora você pode se tornar membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ter acesso aos vídeos antecipadamente, descontos progressivos dos nossos treinamentos realizados pela Holt e outras vantagens. Não deixe de clicar no item membro e saber quais são as condições e os valores para que você tenha todas essas vantagens. Eu te espero nos próximos vídeos. Tchau!